Eu fiz um vídeo falando a respeito da igreja de Filadélfia. E nesse vídeo eu quero falar a respeito de Laodiceia. E note que no capítulo 3 de Apocalipse, no versículo 15, Jesus ele fala a mesma coisa que ele falou ao anjo da igreja que estava em Filadélfia. Ele começa dizendo assim: eu sei as tuas obras. E ao anjo da igreja que estava em Filadélfia ele fala: eu também sei as suas obras. Só que olha a diferença depois da vírgula. Para o anjo da igreja de Filadélfia, no versículo 8, ele diz: eis que pus diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Agora olha o de Laodiceia: eu sei as tuas obras, vírgula, que nem és frio e nem quente. Tomara fosse frio ou quente. Assim porque é morno, vomitar-te-ei da minha boca. Como diz, sou rico, né? E estou enriquecido e nada tenho falta? Mas Jesus ele diz para ele: e não sabes que você é um miserável, pobre, cego e nu? Aconselho que de mim compre ouro provado no fogo. Então, a igreja de Filadélfia, a igreja de Laodiceia, comparada com a igreja de Filadélfia, estava sendo o oposto. Era o oposto da igreja de Filadélfia. E a igreja de Filadélfia guardava a palavra do Senhor. Já a de Laodiceia, eles não guardavam. Era uma igreja como a outra. Tinha a Bíblia, tinha a palavra de Deus, tinha a profecia, tinha a revelação. Porém, o povo de lá não guardava a palavra de Deus. Tanto que Jesus diz: você não é nem frio e nem quente. Você é morno. E o que significaria isso? Você não é um ímpio declarado e você também não é um cristão legítimo. Você é um cristão disfarçado, ou um ímpio disfarçado de cristão. E Jesus ele repreendeu aquela igreja ao ponto de dizer: eu amo e repreendo a todos quanto amo. Claro, o amor de Deus ele é maior do que a gente pode sondar. E ele ama a todos, mesmo aquele que está errado. Claro que no julgamento não vai ter esse amor. No dia do juízo final, Jesus não vai usar de amor para fazer o julgamento. Ali ele vai usar de justiça. Mas enquanto a vida, Jesus ele ama o pecador. Então ele diz: eu repreendo e castigo todos quanto amo. Ou seja, Jesus estava dizendo para a igreja de Laodiceia que iria repreender e castigar eles, para que eles aprendessem. Tanto que ele disse: eu estou à porta e bato. Olha a diferença da igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia guardava a palavra de Deus, ou seja, vivia a palavra de Deus. O anjo da igreja que estava em Filadélfia pregava o evangelho de Cristo, pregava a palavra de Deus verdadeira. Já na de Laodiceia, Jesus estava do lado de fora, meus irmãos. E o que é colocar Jesus para fora? É quando se tem a Bíblia lá dentro da igreja e não prega ela. Ah, mas naquela igreja ali prega assim, naquela igreja fala de Jesus. Tem igreja que fala mais de dinheiro do que de Jesus. Tem culto que às vezes você nem escuta falar do nome de Jesus. É só dinheiro, diabo, dinheiro, diabo, dinheiro, diabo, prosperidade. Mas não fala o nome de Jesus, ele está do lado de fora. E olha a insistência de Jesus querendo salvar. Ele bate na porta, ele insiste, ele manda até carta para que a igreja venha a chegar ao arrependimento. A igreja de Laodiceia, infelizmente, deixou muito a desejar, porque era uma igreja que deixou o evangelho para seguir a prosperidade. Você pode ter prosperidade, mas nunca abandonar o evangelho. O evangelho tem que estar sempre em primeiro lugar.